Então, eu preparei aqui a minha apresentação. Não sei se vocês já conseguem ver aqui a minha tela. Perfeito. Legal. Então, me apresentando de novo, né? Eu sou o Lucas Caminha. Eu fiz meu mestrado em Direito Empresarial pela UERJ, que foi onde eu desenvolvi tanto a pesquisa que ficou em segundo lugar no Prêmio IBRAC no ano de 2019, como também que ficou em primeiro lugar no ano de 2020. Ambas que derivaram da mesma série de estudos sobre o mercado de crédito brasileiro. Sou atualmente também coordenador societário do Banco Bocom BBM e membro da Comissão de Direito da Concorrência do AB do Rio de Janeiro. E, bom, como eu falei, a grande fonte dessas pesquisas está na minha dissertação de mestrado, que se tornou esse livro, né? O Novo Mercado de Crédito, Concorrência, Regulação e Novas Tecnologias. Porque é justamente esse tripé, né? Como a concorrência foi impactada por duas grandes ondas aí decorrentes das inovações tecnológicas. E aí o livro já está à venda na Amazon, para quem tiver interesse em uma versão mais aprofundada de tudo que eu vou colocar aqui hoje. E essa movimentação já está em foco há alguns anos, né? A gente tem aqui algumas notícias que demonstram o nascedouro de grandes iniciativas dos bancos tradicionais hoje em dia, em resposta às iniciativas das fintechs e outras internet digitais. Então, por exemplo, banco criado por Banco do Brasil e Bradesco lança cartão para concorrer com o Nubank. Hoje em dia o Nubank é um grande sucesso. Esse banco criado pelo Banco do Brasil e Bradesco atualmente é o Banco Digio. Você tem também o presidente do Itaú falando sobre como os bancos têm que correr para conter o avanço das fintechs. O Itaú hoje em dia tem um banco digital próprio chamado IT, além de ter o Cubo, que é uma incubadora muito relevante. Você tem o Bradesco preparando o banco digital para brigar com startups do setor financeiro. Hoje em dia, esse banco digital criado é o Next, que também está fazendo grande sucesso. E braço de investimento em startups do Santander busca empresas do Brasil. No caso, é o Santander Innoventures, que já está fazendo grandes investimentos, como na Creditas, que é uma fintech de crédito bem relevante no setor também. E essas notícias um pouco antigas, escolhidas a dedo, mostram como que há alguns anos esse movimento tem se preparado para eventualmente explodir, como está acontecendo agora. E pegando um pouco da importância aqui no mercado de crédito para a economia real, a gente tem, né, iniciativas de pesquisas, tanto da teoria mais neoclássica, como até a teoria pós-keynesiana, todos concordam no sentido de que o mercado de crédito é fundamental para o desenvolvimento econômico. E ao passo que o mercado de crédito que não oferece taxas de juros competitivas, com taxas de juros módicas, e também que acaba tendo restrições na oferta de empréstimos, acaba gerando um fenômeno em que empresas começam a reduzir investimentos, empregar menos mão de obra, pagar salários menores, assim como leva as famílias a reduzir o consumo, porque elas não têm menos dinheiro na mão para consumir bens e serviços. Isso tudo decorrente de um fenômeno de baixa concorrência que pode estar acontecendo no determinado mercado. E até estudos empíricos mostram, né, que maior concorrência no mercado de crédito brasileiro poderia levar a quase 5% de aumento no PIB e de aumento de 6,51 pontos percentuais de lucro para os empresários. Então, essa é uma grande importância para a economia real e também, não só isso, mas importância para as instituições financeiras, porque o crédito ainda é o carro-chefe das instituições financeiras brasileiras em termos de receita. Aqui, até compartilhando um gráfico rapidamente, a gente vê como a receita líquida das operações de crédito, em comparação às atividades acessórias, que são pagamentos, investimentos, etc., tarifas, ainda assim supera em muito essas atividades acessórias, que o que tem carregado de forma majoritária a receita dos bancos é justamente os juros. Então, mostra aí como o mercado de crédito é relevante não só para a sociedade, mas também para as instituições financeiras. Aí a gente tem que fazer alguns cortes metodológicos. Então, primeiro aí definir de qual segmento financeiro está falando. A gente focou no mercado de crédito,
Então, não vai falar aqui de mercado monetário, mercado de câmbio ou mercado de capitais. A gente definiu também de quem se está falando. Então, a gente está falando de instituições concedentes de empréstimo, que são majoritariamente os bancos, atualmente 97% por aí do estoque de crédito no Brasil vem de bancos, então a gente acaba focando um pouco mais neles, sem prejuízo de outras instituições não bancárias, como as próprias fintechs, e também a definição de quais atividades a gente está falando quando a gente está falando dessa pesquisa. Então, a gente primeiro retirou as atividades acessórias da pesquisa, então a gente tira pagamento, investimento, depósito. Depósito, na verdade, é uma atividade fundamental, mas então sobra dessas atividades acessórias justamente crédito e depósito. Depois a gente tira desse escopo o depósito, então sobra somente crédito na pesquisa. E depois a gente tira os créditos com recursos direcionados, como, por exemplo, eventuais segmentos de crédito agrícola, de crédito imobiliário, eventualmente crédito ao BNDES. Então, a gente sobra aqui as atividades de crédito com recursos livres, que são aquelas que os bancos podem escolher aí a qual taxa eles vão conceder o empréstimo, qual a quantidade, qual o volume e por aí vai. E aí, nisso, a gente fica com esse núcleo duro da pesquisa, que é o segmento de crédito com recursos livres e como que a concorrência impacta esse setor. Aí, essa pesquisa foi motivada por alguns indícios de processo competitivo subótimo, como, por exemplo, alegações de uma concentração elevada, pesquisas do Banco Mundial de que o spread bancário atual brasileiro é o segundo maior do mundo, atualmente atrás de Madagascar, tendo superado o Malawi recentemente. A gente tem um mercado com tradicionais barreiras à entrada que são impulsionadas quando a gente está falando de mercado de crédito, e também estudos empíricos nacionais, como esse que eu falei agora há pouco, do potencial de aumento do PIB, caso o mercado de crédito se torne mais competitivo, que indicam que o mercado poderia ser mais concorrido, talvez nem mais concentrado, mas mais concorrido como ele é hoje, para, de fato, afetar os preços nesse setor para baixo. E aí, os grandes focos dessa pesquisa são resumidos em 3 perguntas, tá? Primeiro, qual é o grau de competição no mercado de crédito brasileiro, para a gente definir se, de fato, há um problema concorrencial, se existe aí elevada concentração ou não, e por aí vai. A segunda pergunta já foca na entrada das fintechs de crédito, que questiona aí se elas são capazes, de fato, de ameaçar os lucros dos bancos dominantes e, caso positivo, se elas são capazes de destruir esses bancos dominantes, assim como, por exemplo, a gente vê a Amazon varrendo lotes de livrarias, como a gente viu o Netflix desbancar o Blockbuster e táxis sendo ameaçados por Uber e por aí vai. E a terceira pergunta é um passo além. Então, passamos das fintechs de crédito e de eventuais limitações que essas instituições possuem, e aí o que além disso, a gente pode oferecer ao mercado para aumentar a competição e a contestabilidade no mercado de crédito brasileiro. E quais são os fenômenos que a gente pode esperar dessas estratégias de magnificação da concorrência no setor. Então, partindo aí para a primeira pergunta, né? Qual é o grau de competição no mercado de crédito? Aí, partindo aí do marco teórico do Thomas Philippon, que é um professor de Colômbia, ele diz o seguinte, que o mercado pode ter sua concorrência medida se a gente estimar seus graus de concentração, de rentabilidade e de preço. Se a gente marcar esse tripé e conseguir definir em dados, a gente vai conseguir afirmar se o mercado é concorrido ou não. Em outras palavras, se o mercado for apenas concentrado, mas tiver uma rentabilidade módica e preços baixos, talvez aí ele não haja problema de concorrência, ainda que seja concentrado. Se tiver preços altos, mas com concentração baixa, rentabilidade baixa, igualmente, talvez não haja problema concorrencial. Mas se tiver com concentração elevada, rentabilidade elevada, preços elevados, aí sim já é um forte indício de que o mercado poderia ser mais concorrido do que ele é. E são esses dados que a gente busca procurar no mercado de crédito brasileiro. Para isso, a gente busca dados do Banco Central, market share de crédito total, market share das instituições por produto de crédito, lucro líquido com as operações de crédito dos bancos,
um indicador do custo de crédito, que é o ICC, que nada mais é do que o preço do crédito hoje em dia, spread mais custo de captação. A gente busca todos os atos de concentração submetidos ao Banco Central e ao CAD pelo setor financeiro entre 2000 e 2020, com algumas limitações dos acessos aos votos, porque apesar de o CAD expor todos os seus votos aí a público, o Banco Central já tem uma certa limitação, não é todo ato de concentração que ele expõe a decisão que autorizou. E também o corte temporal aí de 2000 a 2020 para entender o processo histórico do mercado de crédito como ele é hoje. Além disso, a gente se apoiou em bibliografia nacional e internacional de autores do direito da concorrência, direito bancário, regulação e economia, e também notícias aí de veículos especializados como The Economist, para falar do exterior e eventualmente Brasil, e Valor Econômico, focando um pouco mais na situação brasileira. E aí, partindo um pouco aqui para fins de concentração, a gente teve aí, vou tentar passar um pouco rápido para a gente conseguir ter tempo para, enfim, o debate, mas tudo isso está bem esmiuçado naquele livro que eu projetei um pouco mais cedo. A gente tem uma concentração no Brasil que, de fato, se tornou um pouco mais elevada por conta das suas raízes na Lei 4595, porque, estabelecida logo após o início do regime militar, ela teve um contexto de fortalecimento do sistema financeiro nacional, que até então era pulverizado em casas bancárias que eram pouco regulamentadas, muito dispersas e muito tendentes a quebras. Então, a intenção do governo e do Congresso na época foi estimular fusões e aquisições, concentrações mesmo, no sistema financeiro para constituir alguns gigantes que pudessem segurar o desenvolvimento nacional. Tudo isso num contexto muito mais amplo de fortalecimento da indústria, de a regulamentação cambial e etc. E aí isso, por exemplo, gerou muitas fusões entre banco comercial com banco comercial com banco de investimento, entre outros. Isso foi continuado e, eventualmente, a gente teve muita ascensão de bancos públicos, estaduais e federais, até que nos anos 1990 teve um segundo marco de concentração elevada, que foi para mitigar quebras generalizadas, principalmente de bancos estaduais, mas também federais, e alguns privados. A gente teve a iniciativa do PROER, do PROES e do PROEF, onde o Banco Central fez um grande saneamento de instituições financeiras que estavam para quebrar e estimulou a compra dessas instituições por outras privadas e outras públicas. Então, por exemplo, o Banespa, o Banerj, etc. Outras instituições estaduais que, por exemplo, tinham práticas um pouco questionáveis, como oferecer crédito a governador e por aí vai, foram saneadas e depois vendidas a instituições privadas, e principalmente as Big Five hoje em dia, que são Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa, que se tornaram aí os grandes players que são hoje. E aí, como eu falei agora há pouco, nos anos 2000 até 2020, literalmente todos os atos de concentração no sistema financeiro, principalmente aqueles envolvendo crédito, foram aprovados pelo Banco Central e pelo CAD, ainda que alguns com algumas limitações estruturais ou comportamentais, que a gente chama aí dos ACCs. Também medindo essa concentração atual pelo HHI, pelo CR5, a gente consegue encontrar uma concentração moderada nesse setor e, através de dados empíricos, a gente consegue perceber que desde 64, onde começou aquele fenômeno da Lei 4595, até hoje a gente teve uma queda progressiva de todos os bancos do setor de crédito, ao passo que, em 2019, 5 bancos tinham 70,9% das operações de crédito. Aqui eu coloco bem rapidamente, tá? De novo, informações que estão no livro. O CR5, ou seja, a participação dos 5 maiores bancos do setor de crédito por produto de pessoa física. Então, a gente vê que a grande maioria desses produtos tem a participação extremamente elevada dos 5 bancos ao todo. Então, crédito consignado, por exemplo, mais de 80% do mercado está na mão desses Big Five. E aqui também, em termos da divisão do CR5 para produtos de crédito para a pessoa jurídica. Então, aí a gente vê um equilíbrio semelhante. Em alguns desses mercados, a participação mais equilibrada, por exemplo, em capital de giro, para a pessoa jurídica, a gente vê que a participação de todos os bancos é mais ou menos equânime, com exceção ali da Caixa, que tem um pouco menos. Mas, de uma maneira geral, a gente vê que
a participação dos 5 grandes bancos ainda é muito presente no mercado de crédito para pessoa física e jurídica. Aí, partindo um pouco de concentração para rentabilidade, que é o segundo daquele tripé, aí também, seguindo a linha do Tomás Philippon, a gente tem aqui uma premissa de que, quando a instituição está gerando muito lucro, as instituições estão gerando uma rentabilidade muito elevada, a gente pode concluir que elas estão tendo baixos incentivos para reinvestir aquele dinheiro que está sendo distribuído aos acionistas em forma de lucro na própria atividade. Então, quando você tem uma concorrência muito elevada, você tem um estímulo aí às instituições concorrentes para reinvestir os ganhos e, assim, melhorando a atividade fim, melhorando a qualidade de produto, qualidade de oferta, até reduzindo o preço e, assim, tentar vencer a concorrência. Agora, se você tem baixa concorrência, elas não têm tanto incentivo para reinvestir, mas sim para redistribuir esses lucros no formato de dividendos, juros sobre capital próprio. Ou então também pode significar, esse alto lucro, um aumento constante nos preços com baixa elasticidade da demanda, ou seja, a instituição pode continuar aumentando seus preços sem afetar a demanda do consumidor, que não vai ter outra escolha senão continuar comprando daquela instituição, porque não vai ter outra opção. Esses sinais podem ser justamente um sinal de baixa concorrência e um estímulo para haver mais distribuição de lucros do que efetivamente reinvestimento na própria companhia. Aqui um mapeamento que a gente fez com dados do próprio Banco Central e Banco Central chamado IF-Data. A gente conseguiu mapear o lucro líquido total do sistema financeiro desde 2000 até 2019, com destaque para o lucro líquido dos 5 maiores bancos, e a gente vê ao todo uma grande crescente. A gente teve alguns soluços, como, por exemplo, a recessão de 2016, onde o lucro reduziu, mas depois já rapidamente retomado em 2017. E, ao todo, a gente vê uma crescente aí que pode ser decorrente de uma falta de incentivo para reinvestir na atividade ou outras razões. Até que eu coloco um asterisco para fins de apontar que, em 2020, que não está contemplado nesse gráfico, a gente teve uma queda de rentabilidade por conta da pandemia da Covid-19 e um aumento nas provisões que os bancos tiveram que fazer para devedores duvidosos. Então, isso já está sendo até retomado, a rentabilidade já está sendo retomada em 2021, em tese, porque as provisões estão sendo desfeitas, mas só para deixar esse disclaimer de que houve aí uma pequena redução em 2020. Aqui alguns comparativos rápidos, tá? De como, em termos de instituição do exterior, os bancos do Brasil, aqui são os 3 maiores, conseguiram ter uma rentabilidade bem elevada em relação a bancos de outros países, como Japão, Estados Unidos, Inglaterra, em comparação aos seus ativos totais, é chamado Return on Assets. E aqui a gente não vai ter muito tempo de passar no detalhe, mas, de novo, está tudo bem explicadinho no livro, e quem tiver interesse em aprofundar a questão, a gente pode falar lá no final. E aqui também um comparativo que mostra como os 4 maiores bancos do Brasil tiveram maior ROI, Return on Equity, de todos os bancos que são listados atualmente nas bolsas de Nova York, considerando aí 2019. E depois de concentração e de rentabilidade, a gente chega no preço do mercado de crédito. O Tomás Philippon apontou que desde 1886 até 2012, nos Estados Unidos, apesar de haver muito ganho de eficiência e tecnologia, o preço da intermediação financeira, o preço do crédito, continuou muito similar como durante uma década inteira, demonstrando o quê? Que o ganho da tecnologia, o ganho da eficiência, não foi repassado de início ao consumidor. Isso nos Estados Unidos, mas com algum indício de que, de acordo com essa pesquisa, pode haver uma situação similar no Brasil. Por quê? Esses preços são compostos por várias vertentes de custo, tá? Principalmente, a taxa de juros é composta pelo custo de inadimplência, que vem aí do total de inadimplência que é da carteira das instituições financeiras e que força as instituições a fazerem provisões, eventualmente reconhecer o crédito a fundo perdido, etc. E o Banco Central, de acordo com uma pesquisa, indica que
custo de inadimplência no Brasil compõe 22,6% da taxa de juros. Isso fomentado por uma insegurança jurídica decorrente das falhas no processo de execução desses créditos. Então, a possibilidade de, mesmo havendo uma garantia, o banco, a instituição financeira, o concedente do crédito, enfim, eventualmente não conseguir reaver aquele valor que ele emprestou além dos juros. Depois, além disso, você tem a taxa de captação, que nada mais é do que a taxa a que os bancos tomam dinheiro do mercado para daí pegar esse dinheiro e emprestar para os agentes deficitários. Essa taxa de captação compõe 28,2% da taxa de juros média. E o grande pulo do gato aqui é entender se, quando o custo de inadimplência e quando a taxa de captação reduzem, se isso implica uma redução no preço do crédito, ou se essa redução nos custos vai acabar sendo transformada em mais margem para instituições financeiras concedentes do crédito. O que se mapeou, não só através do nossa própria busca de dados aqui, mas também através de pesquisas empíricas nacionais, é que quando esses custos de inadimplência de taxa de captação caem, pode haver um efeito nos preços do crédito também. Mas a gente também observou que houve aumento na margem e que, com isso, os preços do crédito não caíram tanto quanto poderiam ter caído se a gente estivesse falando de um mercado totalmente competitivo. Até um exemplo bem interessante é a Lei 11.101 de 2005, que é a famosa Lei de Recuperação Judicial e Falências. Quando ela saiu, havia uma expectativa de que ela reduziria bastante o risco, o preço do crédito, porque ela reduziria sensivelmente o custo de inadimplência, porque facilitou a forma de reaver créditos de empresas em crise. E, de fato, até caiu o preço, mas não como poderia ter caído. Na verdade, a pesquisa indica que o custo de crédito total deixou de cair 27% por conta de uma eventual concentração e falta de concorrência no setor. Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala de uma inelasticidade de preço e demanda. Aqui a gente tem uns dados apresentados ao Congresso pela Cristiane Alckmin, que é ex-conselheira do CAD, que mostra como o Brasil, ali em azul, tem um preço de crédito bem maior do que países desenvolvidos, membros da OCDE e afins. E aqui a gente tem também o gráfico da OCDE de 2018, que mostra como, em termos de taxa para pequenas empresas, o Brasil, que está ali na extremidade da esquerda, está bem maior do que vários países mapeados. E considerando esses três critérios, concentração, rentabilidade e preços, o tripé, a gente pode considerar que, em termos de concentração, a taxa de concentração ficou considerada como moderada em termos de CR5 e de HHI, considerando aí um HHI de mais ou menos entre 900 e 1.100. Em termos de Banco Central, a gente já estaria falando de um HHI moderado, mais para 1.000. E rentabilidade também cresceu de 2000 a 2019, sendo possível um indício de que há espaço para mais pressão competitiva, e também que os preços revelam uma baixa sensibilidade a variações do custo marginal, especialmente em quedas na taxa de captação e inadimplência. Em outras palavras, as instituições financeiras foram capazes de reduzir, de converter reduções no custo em margem financeira, ao invés de repassar totalmente aquela redução de custo para o consumidor. Em termos de comparação com o cenário internacional, a gente tem um cenário onde esses três dados estão acima da média de países desenvolvidos. E aí, ratificando a existência dessas ineficiências competitivas, o Banco Central já interveio em diversas ocasiões para corrigir falhas de mercado. Aí a gente tem aí alguns exemplos, como proibir acordos de exclusividade no mercado de crédito consignado, e mais recentemente, em 2019, determinou um teto máximo para o cheque especial, que foi um grande baque aí no mercado para uma das linhas mais rentáveis dos bancos atualmente. E agravando o cenário, a gente tem aí as tradicionais barreiras à entrada no setor. Então, especialmente a assimetria de informação, ou seja, os bancos que têm clientes que são chamados bons pagadores vão querer reter esses clientes, porque só quem tem os dados referentes a esses clientes são os próprios bancos. Logo, eles não vão ter interesse em perder esses clientes e, com isso, vão oferecer boas condições, boas taxas, ao passo que, lá fora, os outros players, outras instituições financeiras que não têm acesso aos bons clientes, não vão saber quem é cliente bom e quem é cliente
chamado mal pagador, e com isso há uma grande assimetria de informação no mercado, assimetria essa que está sendo corrigida paulatinamente por iniciativas como o Cadastro Positivo e Open Banking, que a gente vai bater lá na frente. Custos elevados para fins, especialmente de infraestrutura física, então, por muito tempo, o canal de distribuição principal do mercado de crédito foi justamente agências bancárias e publicidade física. Isso está mudando um pouco aí com a distribuição digital, através, principalmente, de aplicativos e mobile, mas isso a gente também vai chegar lá na frente. Economias de escala, então, quanto maior o banco mais ele tem facilidade para captar de recursos a taxas baixas, ele tem muitos dados e com isso uma economia de escopo, porque ele consegue alavancar seus dados no mercado para atuar nos demais. O banco grande também tem uma grande confiança na sua marca pelo público em geral, e isso facilita a sua posição de mercado. Switching costs ainda são altos hoje em dia, então, para um consumidor mudar de um banco para outro, de uma instituição financeira para outra, ainda tem um peso, que até indicado pelas iniciativas do CAD em recentes ACCs, para facilitar, dar incentivos à portabilidade. E, por fim, mas não menos importante, o ônus regulatório, que demonstra como não só a entrada, mas a permanência de instituições no mercado de crédito podem ser bem penalizadas pelo custo regulatório do Banco Central do Brasil. Aí, de novo, passando bem rápido aqui para essas barreiras que daria aí uma exposição para cada uma entre elas, mas como a gente está com tempo limitado aqui, já gostaria de passar direto para a resposta da primeira pergunta, que é: qual o grau de competição do mercado de crédito brasileiro? A resposta é que, considerando que as instituições financeiras dominantes concentraram o mercado de 2000 a 2020, na verdade, com um processo desde 64, mantiveram a rentabilidade consistente e paulatinamente elevada desde 2000 até 2019, e mantiveram preços pouco sensíveis a reduções no custo marginal, há aí uma evidência de poder de mercado, um indício, talvez, e um processo competitivo que poderia ser mais eficiente. Dificuldade essa que é historicamente agravada pela existência das barreiras de entrada que a gente falou aí agora há pouco. E isso interessa o primeiro terço da pesquisa, aí entrando direto aí dando um passo atrás para entender de volta às barreiras de entrada, para a gente conseguir endereçar na sequência a segunda pergunta, que é sobre as fintechs de crédito. A gente tem aqui a grande força motriz ao longo desse trabalho, que são a inovação tecnológica e a atuação regulatória pró-concorrência do Banco Central do Brasil, que são, de novo, as grandes ondas que permitiram uma alteração fenomenal no mercado de crédito como ele é hoje. Então, na inovação tecnológica, a gente tem a economia dos dados, então a ascensão da relevância dos dados para quebrar cada vez mais o monopólio de dados, de informações que os bancos incumbentes e outras instituições financeiras tradicionais já possuem sobre seus consumidores. O barateamento de infraestruturas digitais, permitindo aí, por exemplo, tecnologia em nuvem, a existência digital mesmo em um custo muito menor do que era tradicionalmente, por sistema de legado, etc. Penetração gradual dos smartphones, que por sua vez permite redes de distribuição digitais, permitindo aí a redução do peso que agências bancárias, tanto nas capitais como no interior, vão ter nesse dia a dia das instituições financeiras concedentes do crédito, e expansão do acesso à internet, que permite que as redes de distribuição digitais, aplicativos e afins sejam totalmente acessíveis aí, principalmente aí nas capitais e regiões metropolitanas, mas também paulatinamente ao longo do interior. E, talvez mais importante ainda, porque a gente esteja falando hoje, a atuação regulatória pró-concorrência do Banco Central do Brasil, que desde 2010 para cá tem atuado para reforçar a concorrência, especialmente no setor de pagamentos, mas considerando aí 2016 até hoje, o estabelecimento da agenda BC+, agora BC-REST, constitui um pilar de competitividade para estimular a entrada de players no setor de crédito e em outros setores também do sistema financeiro. A gente teve, por exemplo, regulação proporcional, que permitiu que
instituições menores entrassem em categorias mais de ônus regulatório mais reduzido, aí é o chamado segmento S1, S2, S3, S4, S5, sendo S1 mais elevado e onde só atualmente os Big Five e o BTG Pactual estão alocados, onde, apesar de eles terem mais liberdade para fazer negócio, eles também têm muitos ônus regulatórios, em termos de Basileia e afins. A gente tem também a questão do registro de recebíveis de cartão, onde atualmente cada instituição financeira que concede crédito e que atualmente processa pagamento de cartão, precisa processar esses recebíveis em instituições autorizadas, permitindo então que os lojistas aceitem tomar empréstimos com garantia desses recebíveis de cartão, ao passo que antes eles só tinham acesso a empréstimos nas instituições que processaram aqueles pagamentos de cartão, estímulos à portabilidade, que a gente já falou, e também outras duas que estão aí para quebrar possivelmente a maior barreira de entrada atualmente no setor de crédito, que é a simetria de informação. Um cadastro positivo, que permite ver um filme do histórico financeiro do cliente, e não só uma foto, como é o cadastro negativo atualmente, e especialmente o Open Banking, que está aí em vias de possibilitar o compartilhamento de dados entre as instituições financeiras dos clientes que assim autorizarem, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, e não só compartilhar o que eles pagaram e deixaram de pagar, mas também histórico de dados, preço a que eles tomaram crédito, preço a que eles estão tomando crédito, limite que eles têm disponível nas instituições financeiras. Tudo isso é totalmente relevante e foi nessa linha que foi até o primeiro artigo que a Fabiana mencionou, que venceu o Prêmio IBRAC do ano passado, que foi o Financial Regulation Competition, How Shares Data May Reduce Information Asymmetry in the Brazilian Lending Market. Aí até tem uma preliminar aqui sobre se o Banco Central deveria promover concorrência, se isso seria desejável do ponto de vista prudencial. A gente entende que sim, porque mais concorrência não quer dizer necessariamente risco sistêmico, mas já é uma discussão que a gente não vai ter tempo de abordar aqui, sem prejuízo de bater aí na nossa discussão posterior. Mas só ressaltar que na missão institucional atual do Banco Central, ele já fala expressamente que o seu objetivo, além de manter tradicionalmente a estabilidade de preços, também envolve manter o sistema financeiro competitivo. Antes era só um sistema eficiente, mas onde você já conseguiria inferir a competitividade, dados seus benefícios ao setor e, enfim, aos consumidores que nele residem. Entrando um pouquinho nas fintechs de crédito, que conseguiram se beneficiar das grandes transformações que a gente citou agora há pouco para ingressar no setor de crédito. Elas basicamente oferecem excelentes jornadas ao consumidor por base digitais, conseguem se basear em dados para ter uma grande expectativa se o cliente é um bom pagador, se não é, a qual taxa ele pode tomar crédito, se ele tem bens tangíveis que ele pode dar como garantia para ainda baratear mais e aumentar o volume que ele pode tomar de crédito, eventualmente com prazos mais longos. Ela tem isso é muito importante, uma infraestrutura digital enxuta, que não é atrasada por sistemas de legado, como é o caso dos bancos, que tem sistemas aí que às vezes já tem décadas de anos de idade, com isso acabam aumentando muito o custo para você inovar tecnologicamente. E também a estratégia de estender crédito a públicos ainda pouco atendidos pelo sistema bancário tradicional, especialmente aí no varejo de pequenas e médias empresas e pessoas desbancarizadas ou com acesso ainda muito caro ao sistema financeiro tradicional. E a gente bate um pouco na estrutura regulatória das fintechs de crédito. Então, alguns países ao redor do mundo criaram licenças específicas para essas fintechs e outros países, como a Inglaterra, pedem que as fintechs ingressem nas licenças tradicionais para bancos ou para concedentes de crédito não bancários, mas com algumas facilidades regulatórias. A gente até pode fazer um comparativo ao sandbox, dado que na Inglaterra, por exemplo, existe um período de 2 anos onde as fintechs podem deixar de cumprir certas obrigações de uma licença tradicional, enquanto elas provam seus modelos de negócio. No Brasil, as fintechs de crédito começaram como correspondentes bancárias, nos termos da Resolução 3954, onde elas eram
digamos, longa-manos dos bancos que as contratavam. Então, elas faziam toda a interface, né, todo o front-end com os consumidores. Mas na hora de dar o crédito em si, quem assinava a CCD, digamos assim, era um banco por trás da fintech, e ela ganhava uma comissão de originação. Mas isso mudou muito depois da Resolução 4656, que introduziu fintechs de crédito específicas, instituições financeiras mesmo, no setor, que são as sociedades de crédito direto e as sociedades de empréstimo entre pessoas. Resumidamente, a sociedade de crédito direto empresta recursos próprios dos acionistas, ao passo que a sociedade de empréstimo entre pessoas é um peer-to-peer lending que conecta investidores a poupadores, ligam taxas, calculam taxas e fazem esse meio de campo também assinando a CCD. A grande particularidade dessas duas entidades é que elas não podem captar depósitos do público. E com isso, até conforme a exposição de motivos do Banco Central, o risco sistêmico que elas trazem é extremamente reduzido. Tá? E com isso elas podem cumprir um ônus regulatório muito menor, tem custos menores para se manter no mercado, e com isso tem mais condições de existir e competir com as instituições financeiras tradicionais. E aí, partindo para o que seria o nosso capítulo 5 do livro, a gente faz um olhar transversal entre a primeira pergunta, que é o grau de competição no mercado de crédito, que a gente já mapeou que poderia ser mais elevado, mais eficiente, e está mudando agora. A redução estrutural das barreiras de entrada, trazida pelas inovações tecnológicas e a atuação regulatória do Banco Central. E aí, até no livro, existe um capítulo onde mostra como cada uma daquelas barreiras está sendo impactada por cada impacto, por cada inovação regulatória e cada atuação regulatória do Banco Central. Isso é extremamente relevante para o mercado de crédito. E também a ascensão das entidades digitais, não só fintechs de crédito, mas outras. Até aplicando aqui o modelo de estrutura, conduta e desempenho, a gente pode observar aqui que a ascensão desses entrantes no mercado de crédito está sendo viabilizada pelos impactos da estrutura do setor, que é a redução das barreiras de entrada. A ascensão desses entrantes está sendo incentivada economicamente pela conduta dos incumbentes, que é aí em termos de preço, quantidade, investimento e inovação, e também está sendo incentivado economicamente pelo desempenho dos incumbentes, que é uma grande rentabilidade, um grande pool aí, que pode ser acessado pelos entrantes. E os bancos incumbentes estão reagindo aos impactos da estrutura. Isso é o mais interessante, é uma pesquisa empírica que a gente fez ao longo do livro. Como os bancos incumbentes estão implementando suas estratégias para reagir a esse novo mundo. E para onde que isso irá levar esses bancos, né? Aqui a gente tem uma lista de 5 cenários possíveis de qual o futuro dos mercados bancários ao redor do mundo, desde um cenário em que os bancos incumbentes sobrevivem e engolem as fintechs como um todo e melhoram por causa disso, até um cenário em que os bancos incumbentes são totalmente destruídos, totalmente levados à irrelevância pelas fintechs atuais. A gente aposta aqui no cenário trazido pelo Basel Committee on Banking Regulation, que é, na verdade, desculpa que está errado, é Basel Committee on Banking Supervision, que é o cenário 3, Distributed Bank, onde os bancos incumbentes sobrevivem à onda digital, mas o mercado é fragmentado em nichos atendidos por bancos incumbentes, fintechs e até mesmo big techs. Lucas, se eu puder só fazer um breve comentário aqui, acho que no slide anterior, acho que esse aspecto é um tema bem interessante. Esse mapeamento, né, dessa sua segunda pergunta sobre esses possíveis cenários para os bancos incumbentes, isso aqui ele é baseado em especial por uma pesquisa internacional. Se puder até comentar um pouquinho melhor aí sobre cada um dos cenários, que eu achei bem interessante aí esse mapeamento desses cenários aí possíveis, uma nova conjectura aí dos bancos incumbentes. Claro. O artigo que deu origem a esses 5 cenários, que tem sido bem comentado ao redor do mundo, é chamado Sound Practices, Implications of Fintech Developments for Banks and Bank Supervisors, que é, enfim, uma célula do Bank for International Settlements, veio em 2018, mas ainda é bem comentado pela diretoria da instituição. Estou se debruçando um pouco melhor, né?
A gente tem esses 5 cenários, onde um deles o primeiro é que os bancos incumbentes conseguem sobreviver às iniciativas das entrantes, mas manter sua liderança, principalmente com parceria e investimentos das fintechs para alcançar suas inovações. A gente tem esses cenários onde bancos não sobrevivem e aí, eventualmente, podem ser relegados à irrelevância, mantendo, por exemplo, só o back-office, a administração de risco, de liquidação e custódia, enquanto as fintechs e big techs atuam na arte do negócio, na venda ao consumidor, na precificação e por aí vai, tratando-se possivelmente de uma comoditização da atividade bancária, relegando de novo mais ao back, enquanto fintechs ficam com o front. E a gente tem esse cenário que a gente aposta mais, que é o cenário onde bancos até não serão destruídos, dado aí algumas grandes vantagens que eles têm, que a gente vai indicar lá na frente, mas eles terão suas participações e lucros eventualmente reduzidas pelo influxo de entrantes que existem atualmente no setor. Então, essa é o cenário que a gente aposta, é a resposta à segunda pergunta. Aí eu só vou dizer para a gente esperar um pouco que a gente vai chegar lá, mas é justamente nesse cenário que a gente está apostando, graças às vantagens bancárias que a gente vai citar na sequência. Então, assim, a gente até poderia dizer que tecnologia e bancos estão surgindo agora com muita atividade, mas não seria muito uma verdade, porque eles já têm uma história ancestral. Bancos e tecnologia já vêm andando juntos há muito tempo, especialmente no Brasil. No Brasil, então, no período de hiperinflação, bancos tiveram que investir maciçamente em tecnologia. Existe um slide da Febraban muito legal que mostra como, desde os ATMs até a interface com inflação e outros, o banco, mobile banking, internet banking, os bancos brasileiros têm investido maciçamente no setor, e isso também é verdade ao redor do mundo. A grande dificuldade que eles acabam tendo é essa de sistemas de legado que eles constroem nos anos 50, nos anos 60, e ainda tem que acabar integrando nos anos 2000. E fintech não tem muito essa dificuldade. Eu estou vendo aqui que eu bati meus 40 minutinhos, eu só vou pedir mais 10 aí para a gente conseguir encerrar. A gente também tem aí, rapidamente, o ponto de Carl Shapiro, que é a dúplice hélice para gerar inovação, que é a capacidade da empresa de inovar junto com incentivo econômico. Incentivo acaba vindo de concorrência. E a gente tem uma pesquisa empírica aí de como os bancos lidaram com essa onda, esses 5 possíveis cenários de futuro, com as suas grandes inovações. Então, a gente percebeu o quê? Primeiro, a presença digital de virtualmente todas as instituições avaliadas, principalmente através de aplicativos, mas também criação de bancos digitais independentes, como o Next, como o IT. O Santander, essa semana mesmo, anunciou que vai alocar todos os seus ativos de tecnologia numa empresa separada chamada First. O Next está em dúvida se vai fazer um IPO ou não, mas já anunciou que vai constituir um marketplace de serviços não financeiros, enfim, revelando aí como eles estão apostando nesse formato de spin-off. Enfim, uma transformação digital como um todo da própria instituição, do ambiente interno para funcionários e também para o ambiente externo para consumidores. E o Santander também constituiu em diversas spin-offs que a gente vai ver lá na frente, mas aqui a gente mostra um pouco da nossa pesquisa empírica. Então, deixa um pouquinho aqui para todo mundo ver. Mas, assim, a gente vê alguns rápidos exemplos, como o Bradesco não só constituiu o Next, mas também constituiu o Digio junto com o Banco do Brasil. O BTG constituiu o BTG Digital, constituiu o BTG+, para o varejo. Até uma spin-off de sócios do Banco BTG se tornou o Banco C6, que atualmente também é uma figura super relevante e uma fintech. O Itaú constituiu o IT. O Modal lançou o Modal+, uma plataforma de investimento que evoluiu para o banco digital também. Original, Agibank, o Banco Bom Sucesso, que agora é B2S, passou por uma reinvenção digital. Todos esses levantamentos empíricos, aí também, de novo, estão no livro, mostram como que bancos estão atuando para renovar suas atividades.
E aqui um pouco mais, a gente tem o banco, exemplos do PAN, Santander Brasil, Votorantim, XP. Mas também não é só disso que vivem os bancos hoje em dia para reagir às entradas dos incumbentes, às entradas dos desafiadores digitais. Eles também têm muitas sinergias para fazer parcerias com os bancos e fintechs. E aí até de um artigo lá da Universidade de Münster e Frankfurt, a gente conseguiu aí através de prospecção de bancos e fintechs, as sinergias que eles veem em fazer parcerias um com o outro. Então, bancos podem delegar a parte tecnológica para fintechs business to business, para cuidar do banking de fato, podem acessar a inovação das fintechs a um ritmo mais rápido do que se estivesse na infraestrutura do banco. Fintechs, ao outro lado, conseguem recursos a baixo custo, conseguem acesso à reputação sólida, acesso a dados do banco, que é muito relevante nos dias de hoje, aquisição de consumidores através da extração de valor da reputação e da marca dos bancos, e por aí vai. A gente tem muitos exemplos nos próximos slides de bancos que construíram parceria com fintechs que seriam concorrentes para fazer uma interface, uma joint venture de captação de clientes para ambos. Essas parcerias também têm desafios, especialmente na cultura, nos processos e nos sistemas de legado que bancos têm hoje em dia, e isso tem alguns mitigadores, como ter um patrocinador lá dentro para ser o padrinho dessa iniciativa de inovação aberta, que é como a gente chama as iniciativas de bancos e outras empresas, com agentes externos, principalmente startups, definir os Key Performance Indicators de cada projeto de aliança entre banco e fintech para que haja um alinhamento. Aqui, botando rapidamente alguns desses KPIs que foram identificados pela Deloitte em pesquisas de bancos e fintechs que a auditoria conduziu, mas passando um pouco mais rápido aqui. A gente tem também as parcerias que foram publicizadas entre bancos e fintechs. Por exemplo, o caso do Digio, que fez parcerias com a Lend, com o Guia Bolso, de oferta de crédito pessoal, de novo, possíveis concorrentes que estavam trabalhando juntos para conceder, para constituir uma prospecção de clientes. O Banco Paulista com Pra Valer, captação de clientes. O Banco Votorantim atualmente é o banco que presta serviços de back-office para o Neon, que é uma fintech bem proeminente nos dias de hoje. A gente também tem estruturas de incubação e aceleração dos bancos. Então, um exemplo talvez mais famoso é o Cubo, que foi constituído pelo Itaú e por um fundo de venture capital chamado Redpoint eVentures para constituir uma fonte de prospecção de startups que, uma vez lá dentro, sendo incubadas, recebendo ativos tangíveis e intangíveis, podem ser fontes relevantes de inovação para o próprio banco e outras empresas que agora patrocinam o Cubo, como a Proton. O BTG tem o Boost Lab, que é um programa de inovação bem relevante. O Bradesco também tem o InovaBra. Santander tem o Radar Santander. Todas são iniciativas de inovação aberta que são constituídas para justamente aproximar os bancos das startups da melhor forma possível. E, por fim, para concluir esse mapeamento empírico, a gente tem talvez a iniciativa mais relevante, que é o Corporate Venture de bancos no Brasil, que é investimento minoritário, majoritário ou aquisição de startups por bancos. E essas são talvez as mais noticiadas ao longo dos tempos, criam preocupações bem relevantes do ponto de vista concorrencial em relação a killer acquisitions, mas que não é nosso objeto aqui por enquanto. Por exemplo, o Santander, como eu falei no início, tem participação na Créditas, que acaba sendo um concorrente em termos de financiamento, especialmente financiamento de automóvel. Você tem a XP, que adquiriu algumas startups como Antecipa, DM10 e Flipper. Você tem o Itaú, que adquiriu a Zup, participação numa startup de internet das coisas. O Itaú e o Bradesco investiram na Quanto, que é uma startup de open banking que mostra aí a relevância dessa iniciativa aí hoje em dia, entre outros, que demonstram aí primeiramente, como essa iniciativa de corporate venture é extremamente relevante no Brasil e também como ela está se acelerando, porque esse quadro já ficou um pouco defasado de algumas semanas para cá. Por exemplo, a aquisição do PicPay
pelo banco original, mas agora o PicPay também comprou outra startup relevante, o Guia Bolso, anunciou na última sexta-feira. Enfim, mostra como esse mercado está aquecido e como está propenso aí a grandes inovações, iniciativas de inovação aberta. E agora a XP se separou do Itaú, né? Sim, grande ponto aí que mostra como o ponto da Killer Acquisition pode não ser uma preocupação tão relevante se a gente estiver falando de verdadeiros Mavericks, porque tanto o CAD quanto o Banco Central demonstraram grande preocupação com o fato de o Itaú estar adquirindo uma participação minoritária da XP. Inclusive, o Banco Central vetou a possibilidade dessa participação se tornar majoritária por um tempo. Mas agora, intensificando a parte concorrencial da relação entre os dois, até o spin-off aí acho que era Expart, a empresa do Itaú que receberia os ativos da XP. Enfim, tudo mostra como esse mercado é dinâmico e não é um exemplo binário de ou os bancos vão comprar ou os bancos vão concorrer. Isso bem mesmo. dinâmico aí no dia a dia. Dito isso, tudo isso mostra para a gente que as instituições financeiras estão definitivamente se movendo de forma enorme para fazer frente a essa iniciativa tecnológica atual. Então, elas estão direcionando quantidades maciças de caixa, investimentos e despesas em tecnologia. Então, até a Febraban ela publica um relatório anual que demonstra como os bancos estão, junto com o governo, entre os setores que mais investem e gastam com tecnologia no país. Isso é uma verdade ao redor do mundo também. Elas criam parcerias com fintechs, elas criam estruturas de incubação e aceleração para se aproximar de fintechs e de outras startups, elas adquirem participação majoritária ou minoritária em fintechs e até constituem fintechs próprias para competir diretamente no mercado de crédito. Tudo isso fazendo um olhar transversal com a primeira pergunta, que é o grau de concorrência no mercado de crédito, mostra como existe uma capacidade de ameaça. Ou seja, que essas não são ações de incumbentes acomodados com o status quo, mas sim incumbentes que estão reagindo a uma capacidade de eventual redução de lucros e de market share que eles podem enfrentar por esses entrantes. Isso responde à primeira parte da nossa segunda pergunta, que é se os bancos podem eventualmente sofrer ameaças nos seus lucros pelas fintechs de crédito. Agora, a segunda parte da pergunta é se os bancos dominantes podem ser destruídos por essa fintech, que é o que pode ser chamado de concorrência por superação. E a gente tem umas razões para acreditar que não. Primeiro, que bancos têm bases de clientes extremamente largas, tem um modelo de negócio que favorece a venda cruzada de produtos de crédito, constituindo o chamado modelo One Stop Shop, e também amplas reservas de capital que permitem que eles invistam maciçamente em produtos de qualidade digital semelhante aos produtos das fintechs, antes dessas fintechs conquistarem a distribuição desnecessária para roubar efetivamente, no bom sentido, clientes dos bancos em grande escala. Então, em outras palavras, bancos conseguem investir maciçamente na sua qualidade, na sua user experience, nos seus produtos digitais, de forma que eles se tornem semelhantes aos produtos das fintechs, permitindo, então, que eles consigam arrebanhar os clientes que eles já têm hoje e reduzir a sangria de clientes que estão migrando para fintechs. Então, isso ratifica as inovações que a gente mapeou até agora há pouco, ratifica essa estratégia de investir altos volumes para se reinventar frente às bases consumidores dos bancos. Isso aqui também são trechos do livro que eu acabei colocando, porque são bem concisos no sentido de onde que eu quero chegar com essas perguntas, tá? Aí outra razão também para a gente acreditar que os bancos não devem ser destruídos. A gente está vendo bem mais parceria do que concorrência no setor. Existe algumas exceções, Stone, Nubank, até para citar nomes aí de startups que estão crescendo muito e que estão, de fato, representando uma concorrência relevante às instituições incumbentes, e isso que está gerando aí uma certa discussão sobre se existe assimetria regulatória e trabalhista e fiscal, no sentido de que essas startups acabam eventualmente tendo menos ônus regulatório, menos ônus trabalhista e fiscal do que instituições incumbentes, uma discussão que tem ganhado corpo justamente por serem uma ameaça,
às instituições tradicionais e por haver esse tratamento do Banco Central do Brasil para estimular a concorrência, mas de uma maneira geral, ainda parece haver muita parceria e muito investimento no setor, como a gente mapeou empiricamente agora há pouco. E terceiro, dado que até hoje o Banco Central e o CAD não proibiram nenhuma compra de fintech, de startup, por bancos incumbentes, parece ser bem crível que essas compras poderão continuar, especialmente considerando fintechs que poderão se tornar uma ameaça no futuro. Apesar de haver fintechs que a gente acredita hoje em dia que não aceitariam ser compradas, ainda parece ser verdade para muitas dessas startups que estão no setor. Até saiu recentemente um artigo sobre as fintechs que, entre aspas, nasceram para ser vendidas. Mas o grande conceito aqui, parafraseando a Cristiane Alckmin, que é a ex-conselheira do CAD, atual secretária de Economia de Goiás, bancos podem comprar concorrentes chatos, entre aspas, que surgirem no setor de crédito, talvez sem grandes amarras concorrenciais /regulatórias. E com isso a gente conclui que, em resposta à segunda pergunta, as fintechs apresentam uma ameaça suficiente a ponto de contestar parte do mercado de crédito, especialmente agora com a ascensão do Open Banking, gerando também incentivos e oportunidades para incumbentes inovarem seus próprios produtos, tanto sozinhos, mas através de parcerias, inovações e investimentos nas próprias fintechs, mas dificilmente serão capazes de destruir esses bancos incumbentes. Aí até a Fabiana, fazendo uma alusão aos 5 cenários citados agora há pouco, a gente parece chegar mais naquele cenário distributed bank, onde há participação dos bancos contínua, não há destruição, mas também não há não há totalmente um cenário em que fintechs serão totalmente engolidas, mas sim permanecerão atualmente junto com os bancos incumbentes. E os desdobramentos dessa conclusão, primeiro, o artigo que ficou em segundo lugar no IBRAC no ano passado, que mostra como, sendo concorrência ou sendo cooperação entre bancos e fintechs no mercado de crédito, há potencial para um ganho na situação do bem-estar do consumidor brasileiro. Até como o Bernardo colocou agora, a XP conseguiu separar do Itaú agora através de uma permissão do Banco Central ao Itaú, mas de todo modo a gente confia que a concorrência que aumentará agora entre os dois só vai beneficiar o setor de investimentos, o consumidor como um todo, e a questão da regulação proporcional versus a simetria regulatória que eu citei agora há pouco, por conta da ameaça. E aí, amarrando agora em 3 minutinhos, a terceira pergunta, que é pensando além das fintechs de crédito e suas limitações, quais são as ferramentas mais indicadas para fomentar a competição no mercado de crédito e quais os fenômenos que a gente pode esperar além dessas estratégias. Aqui eu trago um quadro elaborado no livro que mostra como a gente primeiro partiu de um cenário de inovações tecnológicas gerais decorrentes da revolução digital do século XX até um cenário com os 2 fenômenos que a gente citou agora há pouco, inovações tecnológicas e ações regulatórias para a competição no setor financeiro, como esses fenômenos reduziram as barreiras de entrada paulatinamente, cada uma das 6 barreiras de entrada que a gente citou agora há pouco, e como a entrada das fintechs de crédito gerou incontáveis benefícios ao consumidor brasileiro, mas não só isso. O que importa, na verdade, é o processo de digitalização e incentivo regulatório que está descrito no fenômeno 2, e não no fenômeno 4, que é das fintechs de crédito. Ou seja, a gente dá um passo atrás das fintechs de crédito e vê que elas são só parte do todo. Parte do todo, partindo aqui para o nosso último slide, revela que essa inovação tecnológica e atuação regulatória do Banco Central, para além das fintechs de crédito, também está estimulando maior concorrência entre as instituições financeiras tradicionais, de diversos tamanhos, seja os incumbentes, seja os menores. Está estimulando o cavalo de Troia, que é um fenômeno super interessante, onde startups de pagamentos, startups de investimentos e outras estão migrando, planejamento financeiro, estão migrando para o setor de crédito agora que elas têm uma posição bem firmada nos seus setores de origem. Então, de novo, a Stone começou com pagamentos, mas já oferece crédito. PagSeguro já começou com pagamentos e oferece crédito. A XP começou com investimentos e agora oferece crédito. Ou seja, esse cavalo de Troia é super interessante, daria uma dissertação, uma tese por si só. Avanço dos varejistas em serviços financeiros, então Magalu,
Mercado Livre, como eles agora estão migrando para pagamentos e crédito também para financiar as atividades dos seus marketplaces e afins. Avanço das instituições financeiras e serviços não financeiros, ou seja, outro lado da moeda. O Banco C6, por exemplo, uma parceria com a TIM para oferecer serviços de telecomunicações, o Banco Next para oferecer marketplaces de produtos não financeiros. Mostra como está tudo virando uma coisa só, que a diferença entre serviço financeiro e não financeiro está virando superficial, até como falou o presidente do Next no último SEAB Febraban. As cooperativas tiveram uma grande regularização recente do Banco Central do Brasil, estão recebendo incentivos para expandir a atuação no mercado de crédito no interior, onde a digitalização ainda é mais difícil de ser conquistada meramente através de aplicativos. Big Tech estão entrando agora, através do WhatsApp Pay e afins, alavancando dados e confiança, ou seja, não só o WhatsApp veio agora, mas elas também podem eventualmente conquistar um foothold no mercado de crédito, como já está acontecendo ao redor do mundo. E, por fim, chegando na concorrência por preço, onde, eventualmente, se todos os produtos conquistarem uma qualidade digital semelhante, talvez a gente pare de competir por qualidade e comece a competir por preço, eventualmente conquistando a tão desejada redução do preço do crédito brasileiro e, com isso, um incentivo ao desenvolvimento econômico e estímulo ao bem-estar do consumidor desse mercado. Com isso, eu deixo aqui a resposta à terceira pergunta do meu trabalho, que diz que as melhores ferramentas para estimular a concorrência são as inovações digitais que reduzam as falhas de mercado no setor e também a atuação regulatória pró-concorrência do Banco Central do Brasil, e que essas ferramentas não só estimularam as fintechs de crédito, mas também estão estimulando todos os fenômenos que a gente citou aqui agora há pouco no último slide. Com isso, eu encerro as 3 perguntas que foram o grande core da minha pesquisa e que originou aquele livro projetado no início da minha pesquisa. Peço desculpas aí por ter avançado um pouco além do horário que a gente tinha combinado, mas acabou, enfim, sendo a pesquisa inteira. E agradeço imensamente de novo ao IBRAC pela oportunidade de apresentar essas minhas pesquisas. Me coloquei à disposição para discussão futura e deixo até aí o meu QR Code do meu LinkedIn aí para quem queira continuar discussões à frente. Muito obrigado aí a todos. Perfeito, Lucas, muitíssimo obrigada aí pela ótima exposição. Acho que é uma pesquisa muito rica, ela traz aí conteúdo muito interessante para uma discussão que, de fato, eu acho que merece um acompanhamento. Acho que, de fato, é um setor que ele está em extrema modificação, é muito dinâmico, acho que tem uma agenda, seja do próprio regulador, seja das inovações que tenham acontecido nesse segmento, que, de fato, merecem uma atenção especial, né? Como é que vai ser essa dinâmica de mercado após aí essas próximas fases, em especial Open Banking, entrando aí em operação nos próximos 2, 3 anos. Aí. Então, acho que, de fato, é um mercado que tem aí que ser observado, porque merece uma atenção especial mesmo. Antes de passar aí para as perguntas, acho que o Bernardo tinha levantado a mão aqui. Bernardo, eu passo para você para fazer as considerações, depois a gente tem algumas perguntinhas aqui também. Acho que é tão... Obrigado, Fabiana. Obrigado, Lucas. É um trabalho tão rico e tão minucioso. Queria parabenizar demais aí o Lucas. A gente não tem isso disponível. É muito difícil ter literatura tão é um serviço à sociedade isso daí, viu? Porque você economiza para todo mundo aqui um enorme trabalho de compilação, detalhe, a gente sabe que o diabo mora nos detalhes, de fato exaustivo, eu diria, o que você traz aqui, e é muito bacana, é uma lacuna enorme, então é muito bacana. Eu queria só, então, não tem pergunta, a gente ficaria aqui meses conversando, mas 2 comentários bem breves. Primeiro, mais geral, o setor bancário, o setor financeiro como um todo, mas o setor bancário em especial, é o único, eu diria, em que muita concorrência é ruim, né? Concorrência pode ser excessiva, porque e aí não precisa
se alguém tinha dúvida sobre isso, né, claramente a crise que a gente observou lá em 2008, né, mostrou que mesmo concorrência em inovação na indústria financeira pode ser deletéria, né, porque tem o trade-off com o risco aí, e de fato, concorrência demais não regulada, né, ou regulada parcamente, como foi o caso, ela pode levar a desastres financeiros enormes, né. É a única indústria que tem essa característica, né? Muito geral, claro, né? Isso não quer dizer que não precise de concorrência, que tudo isso que você falou seja absolutamente pertinente, mas tem esse ponto geral que é muito particular da indústria financeira pela sua centralidade e pela sua ligação com o risco geral, o risco financeiro, o risco sistêmico em especial. Claro que isso não quer dizer que é um safe haven para concentrar e não ter concorrência, etc. e tal, mas é uma característica muito particular que modula, né, a regulação nesse setor de forma muito particular, né? Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo, isso é geral, o mundo inteiro, enfim, a gente viu isso tudo quanto é lugar. Isso é a indústria financeira. E o segundo é sobre o Brasil, né? O Brasil tem duas características distintas que só a gente tem nesse nível. Primeiro é que entre os maiores bancos, tem dois que são gigantes públicos, né? O Banco do Brasil, que é aberto, e a Caixa, que é fechado, além do BNDES, que também é fechado, mas que precisa ser inserido isso aí, embora tenha sido esvaziado muito recentemente, mas ele tem um papel muito, muito grande também, além dos bancos regionais aí. Mas isso é um fator muito importante, que diferencia o Brasil de todos os outros, né, mercados. Além disso, só um detalhe disso, o mercado muito menos internacionalizado, né, o único banco relevante internacional que aparece aí é o Santander, entre os maiores. Tem vários pequenos, mas todos eles muito, 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 muito menores, o único relevante é o Santander, e, portanto, também é uma característica distintiva que o sistema financeiro é muito nacional, né, muito menos internacionalizado, até pela não conversibilidade da moeda. E o segundo aspecto distintivo do Brasil é que tem uma taxa de juros, que o Banco Central, embora ele esteja operando bravamente aí para aumentar a competição no setor, e todas essas inúmeras medidas e agendas importantes estão sendo trazidas e implementadas, mas a parte política monetária, né, a parte não reguladora, a parte política monetária do Banco Central joga contra, né, joga o preço para cima, uma taxa de juros, mesmo tendo baixado bastante, em termos mundiais, ela é ainda extraordinariamente alta e ainda calcada num mecanismo aí de operações compromissadas que faz com que o risco de emprestar para o governo, né, um retorno muito elevado, custo muito baixo, faz com que o custo de oportunidade do crédito seja gigante no Brasil, né? Fazendo com que, na minha visão, acho que esse é um dos grandes ingredientes aí do spread, para além dos tradicionais que o Banco Central sempre aponta, ele nunca aponta muito o dedo para si próprio. Também como guia, né, eu fico brincando, eu brinquei uma vez com o João Paulo, numa discussão sobre a fusão do HSBC com o Bradesco, e que ele devia olhar para o papel do Banco Central como coordenador de cartela. É claro que isso é uma brincadeira, uma blague, mas é inegável, né, que o papel da Selic como regulador do crédito no Brasil, dado esse papel enorme da dívida pública, sobretudo nas operações compromissadas, ele é um farol e um porto seguro para os bancos, né, que faz com que a alavancagem de crédito no Brasil, em relação a outros países, seja muito baixa, ainda que tenha crescido muito recentemente. Os bancos são muito menos expostos a crédito, porque eles preferem ter essa opção segura de emprestar no overnight do governo. Então, são só comentários aí para enriquecer por um prisma um pouco mais geral, tanto a questão trade-off, concorrência, regulação, né, geral, e esses aspectos do Brasil, o papel dos bancos públicos, o baixo papel dos bancos internacionais, e o papel da política monetária do Banco Central com sua jabuticaba aí, enfim, é um elemento relevante, pelo menos, para o preço do crédito, o custo do crédito no Brasil ser tão elevado. De resto,
enfim, são só comentários, nem não tem a menor pretensão que você traga coisas adicionais aqui, além de tudo que você já trouxe. É só para enriquecer a conversa. A gente deveria marcar mais sobre isso, porque é um tema muito relevante e é um trabalho muito rico. Obrigado aí. Exato, só complementando as palavras aí do Bernardo, acho que de fato é um trabalho muito rico mesmo, Lucas, você está de parabéns aí nos artigos, no livro, acho que traz aí um apanhado não só conceitual, mas também de estudos, né, do benchmark internacional, de análise, bastante interessante, de que de fato é no mercado que merece aí um acompanhamento diante de agenda regulatória, diante das inovações que têm acontecido. Então, acho que, de fato, ele enaltece e enriquece o debate nesse mercado. Acho que, de fato, é uma ótima contribuição. A gente agradece a oportunidade, inclusive, de você estar aqui debatendo conosco. Se eu puder fazer aí uma breve pergunta, até nesse contexto que você trouxe da tua pesquisa, e também aqui na apresentação de hoje, né, onde a gente tem aí vários interlocutores nessa modificação em relação, poxa, tem mais concorrência, não tem mais concorrência, de que forma a gente está observando aí, em especial no segmento bancário de crédito brasileiro, com a atuação, seja da agenda regulatória aí de pelo menos 5, 6, 7, 8 anos aí de bastante movimentação que movimenta aí o setor, vis-a-vis aí as entradas, né, por meio dessa diminuição de barreiras, diminuição de assimetria informacional, que tem proporcionado a entrada, aí, seja de fintech, seja de outros atuantes, e tem aí uma contextualização no sentido até daquela construção de cenários, né, que você trouxe, poxa, como que está a atuação dos incumbentes vis-a-vis os demais atuantes, os entrantes, digamos, né, seja startup, seja fintech, seja os demais ali que estão fazendo parcerias. E nesse contexto, tomando como base, seja benchmark, em especial aqui no cenário brasileiro, a pesquisa que você traz ali nas discussões que estão sendo colocadas, você vê ali mais incumbentes atuando, claro que eles têm acompanhado essa evolução digital, porque é necessário até para você ter ali o acompanhamento das inovações, né? A gente observa, inclusive, teve um relatório recente aí da Deloitte, onde traz o investimento que o setor bancário tem feito em inovações tecnológicas, tem crescido. 19 isso já estava sendo observado, mas em 2020, até por conta do contexto de revoluções, antecipação de um ciclo, né, por conta de pandemia, etc., mas teve aí uma antecipação, a gente observa aí um acréscimo de investimentos nesse setor tecnológico para acompanhar essa evolução tecnológica. E aí, de que forma será que os incumbentes eles não estão entrando na tentativa de ser disciplinadores, né, porque eles acompanham ali um movimento que está sendo encabeçado pelas fintechs, pelas inovações que são inerentes, vindo de fora, vindo daqui de dentro, e de que forma, claro, acho que os incumbentes não vão morrer, como não estão morrendo na praia, obviamente, mas tem ali uma concepção de trazer também, com forma desse movimento tecnológico, uma disciplina diferente, né, vis-a-vis os cenários que a gente tinha anteriormente aí a toda essa revolução. Na tua pesquisa, como é que você vê esse movimento aí disciplinador com o papel dos fintechs, do regulador, né, tentando colocar aí em fatores, todo mundo contribuindo, mas de que forma aí você observa essa, digamos, separações em relação a essa dinâmica, essa nova dinâmica que de fato tem sido observada no setor, em especial do crédito, né, que de fato é o que você está estudando com olhos mais atentos aí. Sim, bom, é interessante esse ponto. Aí eu só primeiro vou fazer uma breve disclaimer aí de que o ponto levantado pelo Bernardo sobre a questão regulatória versus a questão concorrencial, até abordo, eu deixei um PS, um disclaimer sobre se seria desejável do ponto de vista prudencial o Banco Central estimular a concorrência, até está no meu capítulo 4.2, salvo engano, porque o ideal em relação entre concorrência e concentração, concorrência e risco sistêmico, acaba sendo uma curva em U. Então, baixa concorrência é penoso para fins de risco sistêmico, por causa do risco too big to fail, assim como alta concorrência acaba sendo também um pouco penoso por conta do estímulo a riscos excessivos. Então, o grande ponto acaba sendo que, pelo menos no Brasil, estímulos incrementais à concorrência não parecem ser
ou uma ameaça a risco sistêmico. A conclusão que se chega na preliminar é essa. Certamente, até porque a gente tem pouco crédito alavancado também em relação a outros países também. É um percentual ainda bem baixo do PIB em relação a outros países. Tanto que a gente passou lotado aí nessa crise do ponto de vista financeiro, praticamente, né? Enquanto o sistema financeiro no mundo inteiro foi um terremoto. Né? Isso aí. Bom, e agora partindo para a pergunta da questão dos disciplinadores, é bem interessante isso, né? Quando você fala de quem vai disciplinar a inovação, a primeira coisa que me vem à cabeça é pagamentos, por conta da questão do WhatsApp Pay e do Pix. O WhatsApp Pay tentou implantar a estrutura de pagamentos dele em meados do ano passado, o Banco Central e o CAD deram uma freada temporária, e uma das razões, além da óbvia preocupação com como que isso ia reverberar em termos de risco ao sistema financeiro nacional, era o fato de que o Banco Central já estava preparando o Pix. E o desejável seria que o Banco Central colocasse o trilho do Pix e, a partir daí, o WhatsApp Pay entrasse de alguma forma, assim como os outros bancos. Então, nesse caso de pagamentos, por exemplo, pareceu haver um grande esforço, que foi até citado pelo Caio Pereira Neto no evento de regulação e concorrência, sobre o papel até interessante do Banco Central de ser, de um lado, um mantenedor da plataforma e, de outro, operador da plataforma, né, e de outro, ser o regulador do sistema financeiro. E, em termos de pagamento, parece bem interessante como o Banco Central é o disciplinador dessa tecnologia de pagamentos, pelo menos em termos de operador do arranjo. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça, curiosamente, não foi nem relacionada a crédito, foi relacionada a isso. Sobre o relatório Deloitte, né, que eu até mencionei que é publicado em conjunto com o relatório com a Febraban, ano após ano, a gente vê que a tecnologia bancária é extremamente intensa. E desde lá atrás, muito investimento, muita despesa em tecnologia, não só para fins de segurança, mas para fins de interface com o consumidor, etc. Eu diria que as fintechs tiveram um papel fundamental no avanço em termos de user experience, ou seja, no sentido de tirar um pouco o foco dos bancos do produto para o consumidor, ou seja, elas tiveram esse papel de liderar o avanço, né, para uma perspectiva de aplicativos e de usabilidade mais voltada ao user experience. Mas agora, eu diria que os bancos estão tentando retomar esta liderança através de novo, investimento intenso em tecnologia, em parceria com as fintechs através de inovação aberta, investimentos e também de forma a voltar a liderar o sistema financeiro e tentar chegar naquele cenário citado pelo Bank for International Settlements, que seria o Better Bank, onde bancos sobrevivem, fazem parceria com as fintechs e continuam liderando. E acho que esse papel que eles desejam, mas que não necessariamente vai ser o que vai acontecer, onde as fintechs eventualmente sumiriam, etc., ou se tornariam extremamente parceiras e não mais competidoras, parece estar bem alinhado com o desejo deles de voltarem a ser os disciplinadores da tecnologia, das inovações tecnológicas e das tendências para o consumidor. Interessante aqui. Não sei se os demais aqui do comitê querem fazer alguma pergunta, comentário. Fiquem à vontade aqui para comentar o estudo aqui do Lucas. Não sei se mais alguém. Eu tenho mais um comentário, assim, mais para acender uma conversa adicional, Lucas. Eu vi lá nas tabelas que você colocou muito as fintechs e os bancos, né? Mas você vê também o movimento do varejo também com fintechs, né? Como você vê esse movimento de mercado e como você analisa assim, que isso poderia ser diferente ao que já acontece, na verdade, mesmo sem a existência das fintechs? Acontece via, enfim, antes do surgimento das tecnologias, né, mas que, enfim, já se concediam, os varejistas já concediam crédito, já tinha um movimento nesse sentido no sentido do varejo ser híbrido também, né, com a concessão de crédito. Perfeito. Bom, como eu coloquei lá no último slide, esse parece ser um dos grandes fenômenos trazidos
pela inovação tecnológica e regulação pró-concorrência, tá? Um dos grandes incentivos da Resolução 4656, aquela que trouxe a Sociedade de Crédito Direto, a SCD, foi permitir que grupos não financeiros constituíssem uma instituição financeira em suas próprias estruturas e, com isso, concedessem crédito sem necessariamente ter um banco por trás que traz um custo regulatório muito maior. A gente tem, por exemplo, o Banco Carrefour, a gente tem os bancos das concessionárias de veículos, que buscam o quê? Internalizar o serviço financeiro por trás de concessão de crédito ao consumidor, mas com um ônus regulatório muito alto. Quando a gente teve a introdução da sociedade de crédito direto, principalmente, a gente teve aí uma estrutura em que elas conseguem oferecer serviços financeiros, ao passo de eventualmente não precisar mais fazer parcerias com bancos, ou seja, internalizar o serviço financeiro que antes era feito em parceria com um banco, uma financeira, e com isso aumentar suas margens, aumentar seu lucro, porque ela vai ter um custo menor financeiro do que antes era necessário. E isso também vai muito numa linha do que foi falado sobre o serviço, a linha entre o produto financeiro e não financeiro está sendo cada vez mais superficial, onde você tem também bancos e outras instituições financeiras oferecendo em parceria serviços de telecomunicações, que para telecom é muito interessante, serviço de venda de automóvel, reparo de automóvel, a própria Creditas está cada vez mais envolvida no mercado de automóveis, porque ela é um player que começou muito forte no financiamento de aquisição de automóveis, mas o varejo é, sem dúvida, extremamente relevante e entra um pouco na questão do conceito do terceiro cenário, do Distributed Bank, onde o varejo vai entrar como um dos players no mercado fragmentado, junto com Big Techs, com Fintechs, com bancos, etc., e, com isso, adquirir sua margem de serviços financeiros que vai ser, que está na mesa. E voltando até um pouco à questão do estrutura, conduta, desempenho, né? Considerando o desempenho dos bancos e das financeiras de alta rentabilidade com financiamento de compras de varejo, financiamento de veículos, até financiamento imobiliário, os varejistas têm interesse em entrar, dado tem um incentivo econômico para entrar, dado esse desempenho que os tradicionais têm no setor. Aí não sei se eu respondi a sua pergunta, mas minha visão sobre o varejo é resumidamente essa. Joia. André, você tem alguma pergunta? Só um comentário, só que eu achei, de fato, um material muito rico. Esse mapeamento, né, de toda a dinâmica de investimentos e de pressão de custos, diminuição de custos e diminuição de assimetrias de mercado, eu acho que você coloca de uma forma muito, muito clara e já traz algumas, né, como no caso das redes varejistas, de como você percebe que esse cenário vai se desdobrar, né, que você está colocando com esse cenário de participações um pouco mais equilibradas, não sei se bem equilibradas, mas que existem alguns nichos, né? Não sei se você consegue definir um pouquinho mais quais são esses nichos. Isso tudo que você já coloca dos diferenciais de custos, de alavancagem que os bancos, que os incumbentes têm, isso já consegue delinear um pouco os nichos de cada mercado, de cada player. Mas não sei se você tem mais alguma percepção, talvez, do mercado internacional, também, de como está o desenvolvimento disso, para ter uma ideia um pouquinho mais clara e que contribua para essa sua percepção de cenário. Bom, em termos de nicho, né, um ponto bem interessante é a questão de como, nesse mercado fragmentado, a gente tem um avanço cada vez maior em direção aos desbancarizados e às PMEs, pequenas e médias empresas, que antes não é que elas não tinham crédito, né? Quando a gente fala de desbancarizado, parece ter muito uma impressão de um sujeito bem no interiorzão, que não tem, enfim, uma agência bancária perto, etc. Eu vejo o desbancarizado como algo bem mais amplo, junto com o conceito das PMEs, né? Quando a gente tem o tripé de
preço, volume e prazo de empréstimo muito desfavorável aos consumidores. Então, o sujeito vai pegar um empréstimo para daqui a um mês, que precisaria para ele ser daqui a um ano, ele já vai ter um preço excessivo e um volume que talvez não seja suficiente para as necessidades dele. Isso, eventualmente, é facilitado em termos de garantias e tudo mais, mas me parece que, com o avanço dos entrantes digitais, não só fintechs de crédito, mas fintechs de pagamento, eu acho que pagamentos, que costuma ser a primeira entrada do sujeito no setor financeiro, até o Ragazzo falou sobre isso em outra oportunidade, sobre como a gente sai de um eixo de serviços financeiros onde o portal é a conta e entra para um serviço financeiro onde o portal é o pagamento. Então, me parece que o setor de pagamentos está tendo um papel fenomenal nisso, de incluir os sujeitos que tinham condições desfavoráveis de crédito e afins, e pequenas e médias empresas e tudo mais, e a partir daí, através de cavalo de Troia, elas conseguem também começar a fornecer crédito e tudo mais. Isso tudo é extremamente interessante para fins de como o nicho está sendo formado. Não destoa muito do que está acontecendo no exterior. A questão dos unbanked, né, também está sendo bem discutida lá e bem vista como uma fonte de avanço das fintechs de crédito, das fintechs de pagamentos, eventualmente investimento de microvalores. Microcrédito também é bem pertinente nessa visão. Mas quando se fala em nicho, eu penso mais nisso e como que isso vai sendo fragmentado pelos players que vão sendo incentivados aí pelas inovações tecnológicas e regulatórias. Mas confesso que eu não sei se eu respondi sua pergunta 100% em termos de nicho. Não, era para ter uma ideia, mais uma ideia do que você tinha em mente mesmo desse equilíbrio de mercado e desses novos equilíbrios, né? Perfeito. Pegando até um pouco desse gancho, até, se a gente observar ali o mapa das fintechs, né, em relação a esses nichos de segmentos, digamos assim, a gente observa que grande parte vem aí de meios de pagamentos, né, assim, acho que grande maioria a gente observa inserções nesse segmento. Mas também tem aí setor de garantia, crédito também tem aí uma inserção bastante interessante. E aí, pegando um pouco do gancho da agenda de Open Bank, onde a gente observa num primeiro momento que isso vai ter um impacto maior mesmo em meios de pagamento, quando você tem até aquela interface onde tem uma sinergia entre Open Bank e Pix, você observa um pouco mais de médio e longo prazo, aí, impactos que isso pode gerar no mercado de crédito, assim, pegando depois o gancho da tua própria pesquisa, de repente, não sei se já tem alguma coisa que traga de um benchmark, por exemplo, do Reino Unido, onde o Open Bank já tem um tempo maior, que a gente já consiga observar, poxa, ali o crédito já foi... Claro que é diferente, são contextos, o Reino Unido é muito diferente do Brasil, né, em relação a vários aspectos, mas tem algo que a gente consiga já, de repente, antecipar, que possa ter ali um impacto mais visível, digamos assim, no mercado de crédito, pensando até nessa redução de assimetria informacional, nessa ampliação de concorrência que vai ser proporcionada aí numa nova dinâmica, né, com relação à oferta de serviços para os consumidores, de produtos e com melhores condições? Sem dúvida. Primeiro eu vou focar no Open Banking e no Pix como eles são aqui no Brasil hoje. Na sequência eu falo um pouco de mercado internacional. Tá? Open Banking, para mim, é feito super claro. A gente tem a maior, talvez uma das maiores barreiras de entrada, que é a assimetria informacional, que causa uma grande seleção adversa no mercado de crédito, onde os entrantes acabam ficando só com os maus pagadores, porque os bons pagadores estão arrebanhados pelas instituições financeiras tradicionais, incumbentes, que conseguem oferecer condições de crédito, de pagamentos e de investimentos melhores, que elas não querem perder esse cliente. Sobra o sujeito que acaba não tendo grandes condições de pagar no prazo e fins, e esse sujeito vai acabar procurando entrantes, gerada aí a seleção adversa, e também uma assimetria informacional do próprio consumidor, frente ao fato de que ele poderia estar tendo melhores condições em outras instituições. Até saiu um estudo no Working Paper Series do Banco Central que mostra como
bancos e cooperativas, primeiro arrebanham um cliente com taxas atrativas e depois vão aumentando paulatinamente as taxas de juros que esse cliente vai tomando ao longo do tempo. Porque o switching cost acaba se tornando cada vez maior sempre que o sujeito está lá há bastante tempo. E é até um pouco de um contrassenso, porque você esperaria que, com cada vez mais informação, o banco abaixasse cada vez mais a taxa. Mas com o Open Banking, isso tudo vai estar exposto ao público, com a autorização do usuário, naturalmente, porque o Open Banking não tem nenhum conflito com o LGPD, foi construído com esse desenho. E o grande conceito é permitir que os entrantes acessem, por exemplo, o sujeito vai acessar um cheque especial, acessar uma linha de cheque especial, uma fintech vai perceber, porque ele está no contexto do Open Banking, e vai conseguir oferecer um crédito para ele, que não é cheque especial, mas sim um crédito pessoal, eventualmente consignado com pagamento de salário, consignado com veículo, muito mais barato do que um cheque especial da vida, e a fintech vai saber que ele tomou esse crédito especial porque ele vai estar no ambiente do Open Banking. Outro exemplo, eu tomei um crédito imobiliário para comprar meu imóvel, uma taxa de 3%, e uma fintech especializada no ramo pode me oferecer 2,5%. E eu posso refinanciar com base nessa nova taxa. Tudo isso está no contexto do Open Banking, está no contexto do artigo que venceu o Prêmio BRAC do primeiro lugar, que é justamente como Shared Data pode estimular a concorrência no mercado financeiro. E, bom, o Open Banking foi teve como grande inspiração, como todos sabem, o Reino Unido. O Reino Unido, por sua vez, foi estimulado pelo PSD2, que lá da Europa, e, por sua vez, constituiu a iniciativa do Open Banking em 2016. Demorou alguns anos para entrar em efeito e teve alguns percalços. Por exemplo, não constituir um padrão tecnológico, não regulamentar bem a questão da experiência do usuário para para dar o consentimento para compartilhamento de informações. Tudo isso levou ao fato de que o Open Banking no Reino Unido engatinhou. E o Brasil aprendeu com esses erros. Na Austrália também o Open Banking está indo a passos largos, mas o Brasil aprendeu com esses erros e conseguiu aqui, por exemplo, através dessa estrutura de regulação supervisionada, onde o Banco Central constituiu aquele conselho, onde players do mercado participam junto com o Banco Central e definem em conjunto questões operacionais, estratégicas, enfim, de corregulação. Tudo isso estimulou demais o avanço do Open Banking no Brasil. Posso dizer que a gente aprendeu com os erros do Reino Unido e até está estimulando agora outros países, por exemplo, o Open Banking do Brasil já é bem visto no exterior, na América Latina, por países que também querem implantar Open Banking, tipo o Uruguai. No Brasil, nos Estados Unidos, agora com o Joe Biden, né, você teve um decreto de estímulo à atividade antitrust há algumas semanas e nesse decreto era mencionado expressamente o setor financeiro e expressamente citado o artigo do Dodd-Frank Act, que indica o fato de que o proprietário do dado é o consumidor, e com isso abre a janela para o Open Banking em si, então está tendo uma percepção bem interessante sobre o ponto. E sobre PIX, por fim, eu entendo que a grande contribuição que o PIX pode trazer para o crédito é através do cavalo de Troia. Então, o PIX vai estimular a entrada de mais fintechs de pagamentos, que com o tempo poderão passar a oferecer empréstimos também, considerando os dados que elas terão sobre os seus clientes. Diria que é por aí. Uhum. Perfeito. Acho que, de qualquer forma, isso reduz o custo de busca, né? Ali, você ter ali não só uma redução da assimetria informacional do lado ali dos ofertantes, mas também para o próprio consumidor ficar mais fácil, né, a consulta com relação às opções de mercado, né. Bom, acho que a gente já está bastante avançado aqui em relação ao nosso schedule de hoje. Acho que foi excelente a tua apresentação, Lucas, foi bastante rica. A gente novamente parabeniza aí pelo seu estudo, pela sua pesquisa, nos artigos, no livro. A gente, no nome aqui do BRAC, a gente agradece a tua participação hoje, a todos também aqui que estiveram presentes. E é isso, e a gente vai mantendo todos atualizados sobre as atividades aqui do Comitê de Economia, lembrando novamente que nos dias 16 e 17 de agosto teremos aí nossa segunda jornada de concorrência e regulação, é um evento em conjunto com o ISPER e com o GDEC, da UFRJ. Em breve a gente vai divulgar a agenda dos painéis
que vão ser apresentados aí nesse nosso evento agora em agosto. E os demais temas, então, vamos comunicando aí por e-mail, deixamos novamente abertos aí as sugestões de temas que todos queiram discutir. E acho que é isso. Uma boa tarde para todo mundo e a gente agradece a participação de todos.